O Livro dos Mortos. Os egípcios o chamavam de rituais para emergir no dia. Não era um livro no sentido moderno. Era uma coleção de textos funerários, copiados por escribas durante mais de 1000 anos. Cada versão era única, cada uma personalizada para o morto que a levaria para a tumba. Mas há algo curioso. Algumas passagens foram apagadas, outras rasuradas. Palavras inteiras substituídas por frases sem sentido. O capítulo 125, por exemplo, o mais importante, o que descreve o julgamento da alma. Em algumas versões, o texto é completo. Em outras, há lacunas, frases interrompidas no meio, palavras que não existem em nenhum outro papiro conhecido. Os egiptólogos chamam isso de variações de escriba, erros de cópia, desgaste do tempo. Mas a pergunta permanece: o que estava escrito ali que alguém quis esconder? Não há resposta nos arquivos oficiais, apenas silêncio. Antes de continuar, uma pergunta pessoal. Não é retórica. Quando você estiver sozinho, sem distração, sem barulho, sem telas, o que você vai encontrar dentro de você? Os egípcios não construíram pirâmides apenas por medo da morte. Construíram também por medo de se ver, de encarar o que carregavam, de descobrir que o único juiz, no fim, eram eles mesmos. Anubis. O nome que conhecemos hoje não é egípcio, é grego. Quando os gregos chegaram ao Egito por volta do século VII a.C., eles helenizaram os nomes dos deuses locais, adaptaram para sua própria língua. O nome original era Impu ou Ampu, dependendo da transliteração. Impu significa criança real em algumas interpretações. Em outras, sua raiz remete à palavra decadência, um nome que carrega o peso da morte desde sua origem. Os títulos de Impu eram muitos: Senhor da Terra Sagrada, a terra dos cemitérios, aquele que está sobre o poço onde os corpos eram embalsamados, o que preside a montanha sagrada, a montanha onde os túmulos eram escavados. As imagens mais antigas de Impu não estão em tumbas reais, estão em pequenos amuletos, de um período anterior às pirâmides, antes mesmo da unificação do Alto e Baixo Egito. Ele não era apenas um deus funerário, era um guardião de fronteira, o porteiro entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os chacais rondavam os cemitérios ao entardecer, não para roubar corpos, para proteger os mortos de ladrões e de outros animais. Os egípcios olharam para aquele animal, magro, silencioso, de olhos que brilham no escuro, e entenderam: a morte não precisa de um algoz, ela precisa de um porteiro, alguém que guarde a porta, que impeça o caos de entrar. Mas todo porteiro tem uma chave, e toda chave abre uma porta que alguém tentou trancar. A porta de Impu chama-se Salão das Duas Verdades. E segundo os textos, você vai passar por ela sozinho, sem padres, sem família, sem ninguém para defender você. O capítulo 125 do Livro dos Mortos, o mais copiado, o mais temido. Ele descreve o Salão das Duas Verdades, um tribunal invisível, com uma balança no centro. De um lado, o coração do morto. Do outro,
a pena de Maat. Maat não é apenas uma deusa, é um princípio filosófico. Verdade, harmonia, ordem, justiça cósmica. A pena dela é representada como branca, perfeitamente branca, imaculada. O seu coração não é. Os filmes de Hollywood erram a balança. Não era ouro brilhante, não era uma estátua dourada. Os registros mais antigos descrevem algo diferente: madeira petrificada, correntes de cobre escuro, cobre que não range. O silêncio no salão das duas verdades é absoluto. Você não ouve seus passos, não ouve o vento, não ouve os deuses. Apenas as batidas do seu próprio coração. O mesmo coração que está prestes a ser arrancado do seu peito e colocado no prato da balança. Os sacerdotes acreditavam em algo perturbador, que o barulho do coração contra a madeira petrificada, o som do órgão ainda pulsando, era a última coisa que uma alma ouvia antes do veredito. Um som que ninguém descreveu nos papiros. Talvez porque ninguém que o ouviu tenha voltado para contar. A maioria dos papiros do Livro dos Mortos descreve uma balança de 2 pratos, coração de um lado, pena do outro. Mas há exceções. Documentos que não seguem o padrão. Um papiro, guardado em um museu europeu, apresenta uma descrição anômala. A balança teria um 3º prato. Os egiptólogos consideram isso um erro de cópia. Um escriba distraído, uma variação sem importância. Mas o papiro em questão foi removido do catálogo público por décadas. Quando reapareceu, a passagem que descrevia o 3º prato havia sido reclassificada. Ilegível, disseram. Danificado pelo tempo. Alguns pesquisadores independentes questionam essa decisão. Por que um suposto erro de escriba mereceria tanto sigilo? O que havia ali? Ninguém sabe ao certo. Há hipóteses entre estudiosos de textos herméticos. Uma delas sugere que o 3º prato representava algo imaterial. O nome do morto, ou sua memória, ou o piso de sua própria consciência. No Egito Antigo, apagar o nome de alguém era apagar sua existência eterna. Os inimigos do faraó tinham seus cartuchos raspados das paredes dos templos. Era a morte dentro da morte. Talvez o 3º prato pesasse exatamente isso. O que resta de você quando tudo o que você fez já foi julgado? É apenas uma hipótese. Os papiros não dizem. E os museus não abrem seus arquivos. Ao lado da balança, ela não se move. Amit. Os egípcios não a chamavam de deusa. Ela era uma devoradora. Uma criatura feita para consumir almas. Cabeça de crocodilo, torso de leão, patas traseiras de hipopótamo. Os 3 animais mais perigosos do Nilo. Os 3 que mais matavam seres humanos. Fundidos em um só corpo. Ela não é punição. Não age com raiva. Não escolhe suas vítimas. Ela é consequência. Simplesmente acontece. Se o coração for mais pesado que a pena de Maat, Amit abre a boca. Não há segunda chance. Não há apelação. Não há tribunal superior. Não há reencarnação. Há apenas não existir mais. O coração é devorado. A alma é apagada. Como se nunca tivesse nascido.
Os estudiosos chamam isso de segunda morte, a morte definitiva. Mas antes que o coração seja pesado, o morto precisa declarar 42 confissões negativas. 42 declarações. Uma para cada juiz sentado no salão. Uma para cada pecado possível. Eu não poluí o rio. Eu não fiz ninguém chorar sem motivo. Eu não comi o coração de ninguém. Essa é real. Entre elas, uma se destaca pelo peso silencioso. Eu não causei dor a homem algum. Os papiros não especificam dor física ou emocional. Os sacerdotes acreditavam que a balança não fazia essa distinção. Dor é dor. A pena treme igual. Se você partiu um coração de forma injusta, se você humilhou alguém sem motivo, se você fingiu que não viu o sofrimento que causou, a balança sentia. Muitos mortos eram camponeses analfabetos. Não sabiam ler, não sabiam escrever. Os estudiosos acreditam que os sacerdotes recitavam as confissões para eles. Mas há outra hipótese, mais inquietante. As confissões não eram para o morto decorar. Eram para Anubis ouvir. Para que o Deus soubesse o que o coração já havia registrado, mesmo que a boca nunca tivesse dito. E se o tribunal de Osíris não for um lugar físico? E se for um processo interno? Alguns estudiosos de textos antigos propõem algo incômodo. O julgamento não acontece no submundo. Acontece dentro da própria mente do morto. No momento da morte, diante do silêncio absoluto, a consciência se volta contra si mesma. Anubis é a fronteira entre o que você fez e o que você sabe que fez. A balança é sua consciência. A pena de Maat é a verdade que você nunca contou. Amit é o colapso psicológico, a devoração da própria identidade. O momento em que você não consegue mais se olhar no espelho. Os sacerdotes não descreviam apenas o além. Descreviam o que acontece quando você se vê sozinho. Sem máscaras, sem desculpas, sem ninguém para culpar. Há um texto antigo, de origem incerta, que circula entre pesquisadores. Sua autenticidade é disputada, mas a frase que ele contém é perturbadora. O chacal não julga. Ele apenas espera você se julgar sozinho. E quando você se condena, ele concorda. Se isso for verdade, o medo não era do julgamento divino. Era do julgamento próprio. A pergunta não é se você vai ser julgado. A pergunta é: o que você vai dizer quando não puder mais mentir? Para si mesmo. O tribunal de Osíris não acabou. Ele nunca acaba. O que mudou foi o nome. Tribunal. Consciência. Psique. Terapia. Medo de dormir de luz apagada. O mito não mentiu. Ele apenas embalou a verdade em símbolos. A verdade é que você vai se encontrar sozinho, com uma balança invisível, e alguém ou algo vai esperar. Não com raiva, com paciência. Há um detalhe curioso na história do Egito. Durante o reinado de Akhenaton, o faraó que tentou impor um culto monoteísta ao deus Aton, o nome de Anubis foi apagado de vários monumentos.
Os cartuchos foram raspados, as imagens cobertas por novas camadas de pedra. Mas o Deus nunca deixou de ser adorado em segredo. Nos lares, nas tumbas mais humildes, onde o faraó não podia alcançar. Por que apagar um nome se ele não tem poder? Talvez porque o nome tivesse poder. E apagá-lo era a única forma de tentar fazê-lo desaparecer. Não funcionou. Anubis sobreviveu. O culto a Atum, não. Os deuses que tentam ser apagados são os que mais resistem. Você não está sendo julgado agora. A balança ainda não foi colocada à sua frente. Mas o chacal já sabe seu nome. Não porque ele é um deus onisciente, mas porque ele é o arquivista. E todo o arquivo já está escrito antes de ser aberto. A única questão é: você vai abrir o seu antes do julgamento. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. O algoritmo pode ter te trazido. Mas o que você faz com o que ouviu é só seu. Quando você estiver sozinho no silêncio, sem celular, sem barulho, sem distração, o que o seu coração vai dizer que a sua boca nunca disse? Se você já causou dor a alguém e nunca pediu perdão, a balança já anotou. Se você sabe a resposta, escreva nos comentários. Se não sabe, reflita sobre o motivo. Inscreva-se no canal. O próximo mistério já está esperando.